Olá pessoal do mundo cervejeiro, bem-vindos. Ia fazer uma Weissbier hoje, mas não deu certo, então acabei sentando aqui, botando um pouquinho de as ideias em ordem, né? Como eu fiz um starter ontem com o fermento que eu tinha aí, um fermento antigo, pensei a gente conversar um pouquinho sobre a diferença entre o starter e a reidratação. Para que eu uso um, para que eu uso o outro, e algumas dicas aí sobre como trabalhar com esses essas duas coisas, né? O starter e a reidratação. Então, vamos nessa. Primeira coisa, é importante a gente destacar que o starter e a reidratação, eles não são a mesma coisa, né? Parece óbvio a gente falar isso aqui, mas os objetivos deles são completamente diferentes. E o procedimento, a utilização em cada um deles vai ser diferente também. No objetivo do starter, o que você quer basicamente é aumentar o número de células que você tem disponível para a sua fermentação. Então, muitas vezes você tem um fermento já velho, então já uma boa quantidade das células já morreram e você não tem o suficiente para fazer a sua fermentação, então você precisa aumentar o número de células. Ou, às vezes você quer fazer uma quantidade maior de cerveja, um lote maior, mas você também não tem levedura suficiente, só tem um pacote, por exemplo, ou um frasco, e você vê que isso não é o suficiente. Então, novamente, você precisa aumentar o número de células, você precisa fazer uma propagação da sua levedura. Além disso, também, na hora que você faz, no momento que você faz essa propagação da levedura, você dá todas as condições para que ela se desenvolva e se reproduza de forma saudável, com todos os nutrientes, tudo disponível para ela, e que ela esteja na sua máxima atividade plena, vamos dizer assim. Com isso você reduz também a sua fase lag da fermentação e evita com isso possíveis contaminações que venham acontecendo na sua cerveja. Então, um starter ele tem como objetivo a propagação da levedura e garantir que essa levedura, ao se propagar, seja uma levedura ativa e saudável. Já a reidratação, não. Você vai pegar um fermento seco, tá? Só se reidrata fermento seco. Fermento líquido não tem motivo para reidratação porque a levedura já está em um meio líquido. Então não faz sentido eu diluir aquilo em mais água ainda. Para quê? Então eu só utilizo a reidratação para leveduras secas. E aí o objetivo então é que essa levedura ela tenha a possibilidade de absorver a água, de se reidratar, de se reconstituir e de se preparar para ser introduzido no mosto. Então é uma etapa prévia de acondicionamento da levedura. Eu não vou aumentar o número de células, não vou dar nutrientes, não vou dar sais minerais, absolutamente nada. Eu vou tão somente permitir uma etapa de preparação, de acondicionamento da levedura para que ela seja inserida no mosto. Então, dá para a gente ver que são, como é que eu vou dizer assim, são objetivos radicalmente diferentes. Você quer propagar a levedura, aumentar o número de células e garantir que elas sejam ativas e saudáveis. No outro, você vai condicionar, preparar essa levedura para ser introduzida no mosto, mas não vai ter nenhum aumento do número de células, nem você vai garantir atividade ou que ela esteja mais saudável. Beleza? Bom, dito isso, vamos então às dicas do starter. Primeira coisa, e é fundamental aqui, que você tenha a condição de sanitizar todo o seu material, seu instrumental, sua água, seu mosto,
para evitar contaminações, tá? Particularmente no starter, isso é crucial, porque você vai dar condições para que o micro-organismo se desenvolva. Se esse micro-organismo é a levedura, beleza. Mas se for uma bactéria, aí você vai ter uma contaminação problemática na tua cerveja. Tá? Então a sanitização é uma etapa fundamental, tanto no starter quanto na reidratação. A tua densidade, a tua gravidade original do teu mosto deve ficar entre 1030 e 1040, o que vai te dar entre 7 a 10 graus Plato. Mais do que isso, se você partir para 1050, 1060, 1070, embora você dê mais açúcares para a levedura, o estresse sobre ela é muito alto. Então, entre 1030 e 1040 seria um mosto com uma densidade, com uma gravidade apropriada para fazer a sua propagação de levedura. Se você tem uma levedura que ela já está muito sofrida, muito velha, ou uma coleta de lama, por exemplo, já está aí há uma semana, 10 dias, aguardando para ser utilizada, é recomendável que você comece isso com um mosto de baixa densidade, em torno de 1020, para que a levedura tenha condições de se aclimatar, se desenvolver, e a partir daí você passa para uma segunda etapa com um mosto de densidade maior, para que ela possa novamente se propagar. De modo geral, o que a gente utiliza são aproximadamente 100 gramas de extrato seco de malte, DME, por litro d'água. Isso te dá mais ou menos aí um starter em torno de 1030 a 1040. Uma outra coisa que você precisa ter no seu starter é oxigênio. O que você quer é multiplicação da levedura, propagação do número de células. Então, oxigênio é uma coisa fundamental e tem que estar em grande quantidade. Aí as técnicas são as mais variadas possíveis. Você pode partir desde uma agitação manual sacudindo, até você utilizar um prato, né, um agitador magnético, aquele que fica rodando com a barrinha, a bailarina, ou peixinho, conforme se chama, dentro do seu frasco, as demais, se for o caso. Você pode usar também uma bombinha com um filtro, né, externo, e esse teu recipiente, esse teu frasco, ele deve estar fechado, mas permitindo troca de gases com o meio, para que o oxigênio possa entrar. Então você pode colocar simplesmente um papel alumínio sobre a boca do teu recipiente, já vai estar tranquilo. Se você utilizar, por exemplo, uma garrafa PET, você basta deixar a tampinha da garrafa PET apenas em cima com meia rosca, sem vedar. Isso é o suficiente. pH deve estar entre 4 e 6, mas isso já normalmente é o que acontece, então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. A temperatura ela deve ficar entre 18 e 24 graus, mas muita gente utiliza temperaturas ambientes. Tá? Então você pode ter aí 30 graus de repente. O tempo, em torno de 24 a 48 horas. Normalmente com 24 horas a sua levedura já está no máximo de atividade. Tá? E aí, em alguns momentos, alguns cervejeiros preferem esperar passar todo esse tempo de consumo da levedura até ela consumir todos os nutrientes no starter. Quando ela começa a decantar, é a hora dela ser adicionada no mosto. Outros preferem já, com 24 horas, no pico da atividade, adicionar esse material ao mosto para iniciar a fermentação. É importante no starter vocês garantirem que contenha nutrientes e sais minerais, para que a sua levedura possa se propagar de forma saudável, sem deficiência. Bom, é interessante decantar essa levedura e colocar a menor quantidade do líquido do seu starter no mosto. É melhor que sim.
particularmente se o seu starter tiver mais do que 5% do volume do seu lote, é recomendado que você decante essa levedura. Então, vamos tomar aí 20 litros, por exemplo, como um lote. Para 20 litros, 5% é 1 litro do seu lote. Então, se o seu starter tiver de 1 litro para cima, o melhor é que você decante. Tira ele da agitação, desculpa, bota na geladeira e deixa ali algumas horas, a levedura vai decantar, você verte o excedente de líquido para fora, claro, não vai conseguir tirar tudo, mas tira o máximo de líquido que puder e adiciona apenas a levedura decantada. Qual que é a vantagem disso? É que na medida em que a levedura se multiplica, se propaga, ela acaba gerando uma série de substâncias não agradáveis que ficam dissolvidas nesse líquido e que você acaba carreando isso para dentro da sua cerveja se você adiciona o seu starter por inteiro. Então, é recomendável que se faça essa decantação. É necessário? Não. Muitos cervejeiros adicionam o starter por inteiro no seu mosto e nunca tiveram problema. Então, é uma questão aí que fica a critério de cada um, como que tem os melhores resultados dentro da sua cerveja, ok? Bom, na reidratação, de novo, na reidratação, da mesma forma que no starter, é fundamental a sanitização de todo o material que você for utilizar. Aqui, claro, muito menos coisas, porque você vai utilizar tão somente água e um recipiente para manter a sua levedura ali. Quando muito, talvez uma colher ou uma pá para poder agitar a sua levedura na água para reidratar. Então, você vai retirar esse pacote de levedura seu da geladeira na véspera, para que ela possa tranquilamente chegar na temperatura ambiente. Pode ser na véspera, 1, 2, 3 horas antes de adicionar a levedura à água. Mas é importante que ela esteja na temperatura ambiente. Você vai preparar uma água estéril a cerca de 40 graus centígrados. Como é que você pode fazer isso? Basta ferver a água. Quanto de água? Vou utilizar uma relação água em volume 10 vezes a massa do fermento que eu vou utilizar. Então, por exemplo, se você for reidratar um pacote desses normais de fermento seco que a gente compra, ele vem com 11 gramas. Então, para essas 11 gramas, eu vou utilizar 110 ml d'água. Tá? Posso usar mais água? Pode. Não vejo maiores problemas. Posso usar menos água? Também. Se for muito menos, você não vai conseguir reidratar direito. Então, é mais ou menos 1 para 10 para 11 gramas, 110 ml de água estéril. Água fervida, estéril. Você vai então pulverizar esse fermento sobre a água e deixar ele descansar por 15 minutos. Depois dele descansar por 15 minutos, você vai misturar gentilmente esse fermento na água, deixar ele repousar por mais 5 minutos, misturar novamente. Isso vai formar praticamente como se fosse alguma coisa cremosa, não vai ficar um líquido muito fluido, tá? Ajusta essa temperatura desse fermento reidratado para que ela fique no máximo com 8 graus de diferença do teu mosto. Então, se o seu mosto está com 18 graus, então a tua levedura deve estar no máximo a 26. De preferência menos do que isso. Não permita grandes diferenças de temperatura para que não cause choque térmico sobre o seu fermento. E aí você adiciona então esse creme fermentado ao mosto e a sua levedura, então seu fermento está reidratado. Bom, é necessário reidratar. Em muitos casos, o recomendado pelos fabricantes é que nem se reidrate
O fermento ele já vem pronto para ser lançado sobre o mosto seco do jeito que ele está embalado. Mas existem algumas afirmações, inclusive nesse livrinho aqui que eu usei, ó, o Yeast, nesse livrinho aqui, do Chris White e do Jamil Zainasheff, existem afirmações que argumentam que até 50% da levedura morre no momento que ela é adicionada seca diretamente sobre o mosto, num impacto muito estressante à levedura. Então, poxa, se você imaginar que 50% da levedura vai morrer no momento da adição, então assim, eu já teria que usar 2 pacotes de levedura para fazer a minha ale, para fazer a minha lager, eu teria que usar 4 pacotes de levedura, né, no recomendado. Poxa, aí já passa a ser muita coisa. Se eu consigo contornar isso com uma simples reidratação da levedura em água, beleza, muito melhor para mim. Qual que é o problema aí? De novo, se você tiver condição de fazer essa reidratação num ambiente estéril sanitizado, para que você não introduza contaminantes no seu mosto, tá? Então, por favor, sempre tendo em vista essa questão da ambiência, né? Se você vai correr o risco de introduzir um contaminante no teu mosto, é melhor não fazer, então eu já jogo a minha levedura seca sobre o meu mosto e sigo a fermentação, com isso eu garanto que eu não vá introduzir nenhum tipo de contaminação para dar problema na minha fermentação e na minha cerveja, consequentemente. Bom, tá aí o livro que eu utilizei, o Yeast, The Practical Guide to Beer Fermentation, do Chris White e do Jamil Zainasheff. Esse é um livro de 2010 da Brewers Publication. E espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o comentário de vocês, se vocês costumam fazer starters, qual que é o estilo o jeito de você fazer o starter, se as dicas que vocês ouviram aqui fazem sentido, e se vocês podem ou não utilizá-la no seu dia a dia, e se vocês fazem reidratação, beleza? Então, fica aqui o meu convite para vocês se inscreverem no canal, deixa o seu joinha aí se vocês gostaram, deixa um comentário e até a próxima. Tchau, gente!